Você está ouvindo a série Alimente a Mente, onde entendemos as relações entre alimentos, nutrição e saúde mental. O tema de hoje é álcool, alimentação e saúde mental, o elo que poucos percebem. Quando falamos de saúde mental, geralmente associamos com psicoterapia, medicamentos, autocuidado, mas você já parou para pensar em como o que você bebe ou come é um reflexo de como você se sente? Quando falamos em saúde mental, raramente pensamos que o que está no nosso prato ou no nosso copo tem relação com o que estamos sentindo. Mas nossos hábitos alimentares e o consumo de álcool têm um impacto profundo sobre o nosso humor, ansiedade e até depressão. Então, hoje, nós vamos explorar essa conexão entre álcool, alimentação e saúde mental, que muitas vezes é uma conexão negligenciada ou até mesmo desconhecida. Dia cansativo, ambiente estressante, TPM, tédio, são todos exemplos de situações em que tendemos a procurar válvulas de escape e formas rápidas de prazer. E na maioria das vezes encontramos isso nos alimentos e bebidas. Mas não em qualquer alimento, não uma verdura, numa fruta ou num suco. Estudos mostram que tendemos a buscar alimentos ultraprocessados, com mais açúcar, gordura e álcool, quando estamos estressados, tristes ou o famoso eu mereço depois de um dia cansativo. Isso porque esses alimentos e bebidas ativam regiões do nosso cérebro associadas ao prazer, de forma a liberar substâncias que nos dão aquela sensação de alívio e bem-estar. E apesar de parecer legal, relaxante e ser socialmente aceito, o álcool atua diretamente no nosso cérebro, bagunçando o equilíbrio da produção de substâncias que regulam nosso humor, comportamento e concentração, por exemplo, a dopamina. Então, no primeiro momento, o álcool pode dar a sensação de relaxamento, euforia e bem-estar, porque ele vai agir nas regiões cerebrais associadas ao prazer, mas com o tempo, e especialmente com o consumo frequente, o álcool pode levar a quadros de ansiedade, depressão, distúrbios do sono e, claro, dependência, justamente porque ele bagunça essas substâncias reguladoras. E não suficiente, a gente não costuma sair só para beber e comer uma salada junto com uma taça de vinho, por exemplo. O que a gente costuma comer quando bebe? Fast food, petisco, comida gordurosa, uma batatinha frita. Então, é difícil ver alguém pedindo uma salada para acompanhar um drink, né? Então, o consumo de álcool também influencia nossas escolhas alimentares. Outro ponto interessante é que estudos mostram que as bactérias que compõem a nossa microbiota intestinal também interferem no nosso cérebro na produção dessas substâncias regulatórias do nosso humor, sono e da concentração. Por exemplo, estudos do Journal of Psychiatric Research de 2021 mostram que transtornos como depressão e fadiga mental estão mais associados a uma alimentação baseada em ultraprocessados, açúcar em excesso e gorduras ruins, que são alimentos que tendem a desequilibrar a nossa microbiota intestinal. Portanto, somando o álcool com o consumo de alimentos que impactam negativamente a nossa microbiota intestinal e, consequentemente, impactam o nosso cérebro, imagina como a gente fica, como a gente vai se sentir com tudo que regula o nosso bem-estar estando bagunçado. Então, isso cria um ciclo danoso. A pessoa está estressada, bebe para relaxar, come mal enquanto bebe, piora o estado mental, se sente ainda mais mal no dia seguinte, fica estressada e triste de novo, volta a beber, come mal e assim por diante. E esse ciclo não é raro. Pelo contrário, é cada vez mais comum a gente observar pessoas cada vez mais estressadas por conta do trabalho, de problemas financeiros, problemas familiares, questões de estudo, transporte público muito cheio. Então, é um ciclo cada vez mais frequente e muitas vezes é ignorado ou acaba passando despercebido por ser automático para algumas pessoas. A chave para evitar e diminuir esse ciclo é o equilíbrio. Então, é necessário reconhecer os sinais, que são principalmente mudanças de humor, sono desregulado e o consumo excessivo de álcool e de alimentos gordurosos e com mais açúcar. Buscar ajuda especializada de psicólogos e nutricionistas, principalmente para ajudar nessa questão, do descontrole emocional e também para focar numa alimentação mais saudável. E reduzir o consumo de álcool aos poucos. De acordo com a OMS, nenhuma quantidade de álcool é completamente segura. Então, o ideal é buscar um plano gradual de redução do consumo e, se necessário, com suporte profissional. Uma coisa muito bacana que ajuda também é construir uma rotina de autocuidado, priorizando um sono de qualidade, fazer uma atividade física, momentos de lazer e conexão social, que melhorem essa sobrecarga emocional que tendemos a descontar na comida e no álcool.
Dessa forma, a gente conclui que não se trata de cortar tudo radicalmente, mas de buscar um equilíbrio e informação confiável. Então, fale com profissionais da saúde, questione seus hábitos e lembre-se, a saúde mental começa também pelo prato e pelo copo. Obrigada por nos ouvir em mais um episódio de Alimente a Mente. Se você gostou, compartilhe e siga o podcast para mais conversas. Até a próxima!